Boa tarde. Boa tarde a todos que já estão chegando. Hi. Olá, Hi, Miriam. How are you? olá, Paulo. Tá com áudio, Paulo? Você está me ouvindo? Oi, Renata. Oi, Oi, Tudo Rê, bom? tudo bem? tudo bom? Ana, Calbuti, Oi, Miriam, tudo bom? tudo bom? Marcelo, oi, Paulo, oi, Renata. Oi. Paulo já chegou? Oba! Então, assim, ele chegou, agora eles... Ah, tá aqui. Paulo, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ótimo. Estamos juntos agora. Ótimo. Ô, Paulo, bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Vamos. Você tem um material, não tem, Paulo, para você? Tenho. Então, Tenho. deixa eu habilitar aqui e a gente faz um testezinho, tá bom? Ótimo. Ana, Miriam. Oi, Paulo, querido. Visitas, Tudo bom? Saudade! muita aí? saudade. Sobrevivendo Pois é. aí, Paulo? Todos sobrevivendo, Ana. Mas bom. melhor que os seus broches. Ai, eu vi, que coisa linda! Que fofo. Muito lindo, surpresa, hein, Ana? Logo vi. Nossa, fiquei até... Estava exposto lá no museu teu, esse aí, né? Esse não, colesterol Esse desse. não, sim. Que Exatamente. legal. Vamos ver como é que eu faço para colocar aqui Então, a minha apresentação. Abre a apresentação, Paulo, por favor. Um segundo. Eu já habilitei para você a tela. Aí é só você abrir a sua apresentação. Sim. Compartilhar pantalla. Isso. Ah, perfeito. Certinho? Certinho, perfeito. Aí, quando... Aí eu vou Não, aqui fazer isso, assim, né? perfeito. Sim? Aham. Você quer deixar já assim? Eu já posso deixar assim. Então tá ótimo. Então, perfeito. Deixa eu... Olha, temos 2 minutinhos aqui. Bem a tempo. Tem bastante tempo. 2 minutos. Que bom, né? Que bom a reunião de amigos, né, Paulo? Na verdade, né? Exato. Exatamente. Estamos em casa. Estamos em casa. Que legal. Exatamente. Fantástico. Como é que tá indo? Eu não pude ver nada. Como é que tá indo? Está indo bastante intenso, Paulo. Desde quinta-feira, começamos com uma super entrada com um ritual de muito especial do Bemoc, que é ele é da comunidade dos Caiapó, lá do Pará. Fez uma abertura para nós, teve uma fala muito bacana, muito especial sobre ancestralidade, também pela luta, né, que o Brasil está precisando tanto dos guerreiros hoje. Ele falou muito desse momento de luta, e foi uma abertura maravilhosa. No segundo dia, nós tivemos o Renato Araújo, também uma aula linda sobre ancestralidade africana, né, na joalheria brasileira africana. E terceiro dia... Gente, me lembrem. Olha só, já são 5 dias e eu estou já... Olha só, porque né, são tantas emoções. Então, Foi o Jorge e a Agostina claro, Ross.
Sim. Jorge e Agustina Ross, que fizeram uma colaboração muito bacana numa exposição que eles fizeram juntos, né? O Jorge chamou a Agustina para uma exposição em Atenas, E depois teve uma off-roia, que eles estavam juntos também, a do ano passado. Exato. E ontem foi Ana Passos, dando uma Passos. palestra. Isso aí. Obrigado, Ana. Ana está ali, assídua. Vários. Ela está assídua por enquanto, eu estou conseguindo. Espero ficar até o fim. Por favor, me ajudem. Por favor, eu quero essa galera acompanhando, dando suporte. Que é muita gente boa, sabe, Paulo? A Cris, o Jorge e a Miriam fizeram um trabalho muito, muito, muito especial, né? Tecendo esses talentos todos nesses 18 dias de eventos que nós vamos ter até o dia 21, e você aqui trazendo esse brilho todo aí da Royal Barcelona para a gente. Muito obrigado. Prazer, Marcelo. Prazer e obrigado pelo convite. Quando a gente começa? Já passamos 1 minuto. Deixa eu fazer as apresentações, Paulo. Então, boa tarde a todos, buenas tardes a todos, amigos latino-americanos, porque o evento ele tem como eu estava falando, ele vai do dia 3 ao dia 21 de dezembro, e ele tem essa ideia de ser essa plataforma online, e por isso aproveitando para transcender as barreiras e unindo a América Latina nesse esforço em torno da joalheria contemporânea nas suas várias disciplinas. Nós temos curadores de arte, organizadores de evento, artistas, né? Então, essa conjunção de pessoas trazendo o seu saber, o seu conhecimento. E hoje nós temos, dia 7, o Paulo Ribeiro, que é o diretor e fundador da agência criativa Royal Barcelona Art Jewelry Objects et le Département Créatif. E aí a joalheria e arte foram as disciplinas que motivaram Paulo Ribeiro a criar a Royal, um evento único que reúne o melhor da joalheria artística nacional e internacional na cidade de Barcelona, uma vez por ano. Uma explosão de criatividade que atrai galerias, artistas, escolas e amantes da joalheria de todo o mundo, peças com forte técnica conceitual e experimental que fazem da Royal a plataforma mais vanguardista da joalheria atual. Ribeiro é um arquiteto brasileiro especializado em espaços de moda, com mestrado e doutorado pela Universidade Politécnica de Catalunha. Dirige a agência de criação Le Département desde 2007, com projetos em todo o mundo. Brasil, México, Espanha, França, Suíça, Alemanha, Holanda, Itália, Tailândia, entre outros. Em Barcelona, Ribeiro criou o Royal em 2009, o evento mais internacional relacionado com a joalheria de arte na Espanha, reunindo de 450 artistas mais de 450 artistas em 3 dias, apresentando o melhor da joalheria de arte de todo o mundo. Realizou palestras sobre joalheria artística e coaching para jovens designers em países como Portugal, Espanha, Brasil, Ucrânia, Romênia, Chile, Colômbia e Grécia. As conferências destacaram as diferenças entre a joalheria de arte e os restantes setores, a história da joalheria artística, os conceitos e as coleções, relacionando a joalheria com a arquitetura, a moda e o design. E hoje nós temos a felicidade de ter o Paulo para trazer uma fala especial, exatamente para falar sobre os artistas brasileiros que apresentam seus trabalhos na Royal Barcelona, que acontece essa apresentação desde 2008, né? Desde então, todos os anos contam com diferentes participantes apresentando o melhor da produção de joalheria artística produzida no Brasil. A palestra vai mostrar uma retrospectiva de 12 anos desta participação brasileira na Royal. E também o Paulo vai anunciar para nós, no final, né, uma escolha muito especial, que é uma gentileza e assim, que coroa, né, essa união dos eventos da Royal Barcelona com o Brasil Jewelry Week, onde um dos artistas vai ser selecionado a expor na Royal Barcelona. Paulo, por favor, com você, fique à vontade, por favor.
Boa tarde para todo mundo. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Cris, fantástico evento. Miriam, fantástica curadoria. Só tenho que agradecer esse convite que vocês fizeram. Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez, na segunda edição, falando sobre Joia, Barcelona e sobre a colaboração desses artistas que vieram durante esses 12 anos aqui para Barcelona para apresentarem o melhor da joalheria contemporânea brasileira na Europa. Então, eu acho que, como minha primeira aportação, eu gostaria de fazer essa homenagem ao esforço, à criatividade e a todo o trabalho realizado no Brasil que foi exposto na Espanha durante todos esses anos. Eu preparei especialmente para o Brasil Jewelry Week esse documento e eu fiz um trabalho também de pesquisa para ver o que esses artistas estão fazendo na atualidade, para explicar um pouco o que eles apresentaram e para vocês verem também a evolução disso nos anos. Então, muito obrigado. A gente vai começar aqui. Vamos ver se eu posso. Aqui. Joia começou em 2008, no Hotel 1898, e isso foi nas Ramblas, no centro de Barcelona, e foi um evento super reduzido, era uma plataforma que não tinha nenhum referente anterior. Antes só existiam feiras comerciais em Barcelona, foi a primeira plataforma de joalheria contemporânea na cidade, e nós conseguimos reunir um número de 14 artistas e de uma galeria que foi Cliente 02, porque o Léo e o Amador moram em Barcelona e eu falei com eles, eles estiveram interessados, então foi uma coisa bem local e nacional, mas que foi o começo de tudo. Dois artistas brasileiros se apresentaram. Um deles foi a Mana Bernardes. A Mana, ela é do Rio, ela estudou desenho industrial e ela fez residência artística no Lehman Architects em Los Angeles, Estados Unidos. E ela transforma, basicamente, nessa coleção que ela apresentou em Joia, materiais reciclados em peças de joalheria. Nesse caso, eram as garrafas PET, né, as garrafas de plástico, que ela transformou em colares, em broches, em outras peças de joalheria. O trabalho dela tem uma explícita transformação e desenvolvimento da tridimensionalidade. Então, vocês podem ver a instalação da Mana Bernardes e algumas peças que ela trouxe para Barcelona. O segundo artista brasileiro que se apresentou foi o Márcio Fiorini. O Márcio, de 14, 2 eram brasileiros, ou seja, já tinha uma boa participação brasileira no primeiro evento, que nem se chamava Joias, chamava Joias à la carte. Então, o Márcio nasceu em Petrópolis, mas ele mora aqui na Espanha. Ele está radicado em Barcelona também. As peças dele são de caucho. Caucho, se não me engano, em português é goma ou borracha. Borracha. Né? Borracha. Desculpa, é que meu documento está todo em espanhol, viu? Então, eu estou traduzindo simultaneamente, mas algumas palavras eu fico meio em dúvida. Ele tem uma relação com a moda, né? Ele se expressa de uma relação bem vinculada com a moda, e ele é uma pessoa muito internacional, porque ele tem distribuidores no mundo inteiro. Ele tem peças no MoMA, no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, em Nova York, em Paris. E ele trabalha com atrizes e atores famosos, como podem ser Catherine Zeta-Jones e outras atrizes do mundo de Hollywood. O Márcio aqui apresentando a coleção dele. Nessa edição de Joia, todos apresentaram em mesas redondas, que eram como se fosse um buffet de casamento, né? Porque eram as mesas que a gente disponha no hotel. Então, cada um
criou um espaço para apresentar as suas peças. Vocês podem ver um pouquinho mais as peças do Márcio. Em 2010, nós mudamos de localização e nós fomos para o FAD. No FAD, no Convento dos Ángeles, que é no centro de Barcelona, nós fizemos uma colaboração bem estreita com o Klimt e convidamos o Benjamin Linelli para ser a imagem de joia. Então, nessa edição, nós tivemos a participação individual de Silmara de Oliveira. A Silmara, ela é brasileira e ela se graduou em Design de Joalheria e Pedras Preciosas pelo Trier University of Applied Sciences in der Oberstein, na Alemanha. E, desde 2009, ela tem o Atelier, que em português seria Atelier, Ornato, em Frankfurt. Desde 2000, ela expõe as peças dela em Nova York, na Suíça, na Espanha, na Alemanha. E o conceito dela se chama fragmento. Ela utiliza diferentes tipos de tela de renda que ela transforma em prata, né? A renda para ela é como um fragmento de uma grande peça que pode reduzir-se ainda mais depois da sua seleção. Posteriormente, esses fragmentos se unem para formar novos desenhos. Então, ela vai trabalhando com essa renda e transformando ela em prata. Dá para ver certinho, Miriam? Ah, é que eu estou falando, eu estou fazendo um comentário aqui. Ótimo. Escrevi. Aí vocês podem ver um pouquinho dos artistas que tiveram na edição de 2010. Joia já se tornou uma feira bastante mais internacional. Tinham artistas do Japão, da Alemanha, Londres, França, Viena, Áustria, Colômbia, Alemanha. Então, já começou a ter uma participação muito mais internacional. As peças da Silmara de Oliveira. Em 2011, nós continuamos no FAD e o artista convidado foi o Michael Berger, que ele foi a peça de comunicação do cartel. E Silmara repetiu o ano. Isso quer dizer que ela gostou de participar, ela gostou da experiência, porque Joia, além de ser uma feira, desde o começo, foi sempre um lugar de enriquecimento criativo. Você conhece outros artistas, outras técnicas e outros conceitos. Você conhece pessoas que estão interessadas nesse tipo de joalheria, como museus, galeristas e colecionistas, e você absorve toda essa criatividade que está no evento, porque os artistas são totalmente diferentes um do outro. Cada um vem com uma visão muito particular do que vai apresentar. Então, ela viu que não é somente uma feira que você vai e faz o B2B. É uma feira que você comparte uma experiência criativa. Então, em 2011, a Silmara apresentou uma coleção similar à coleção anterior, para também mostrar uma linha e um estilo que as pessoas reconhecessem o trabalho dela, né? Não somente um ano, mas durante um tempo. E eu acho que é realmente importante essa continuidade na vida de um artista, porque a excelência vem a partir da repetição, desde o meu ponto de vista. Quando você se obsessiona por alguma coisa e você
repete e repete e repete, você chega a uma perfeição, a um aperfeiçoamento da técnica, do conceito e do que você está apresentando. Então, ela se apresenta por segundo ano consecutivo. A coleção se chama Joias de Luto e é uma reflexão intensa para ela em relação à perda e à morte, mas, ao mesmo tempo, ela queria que essa reflexão fosse ligeira, leve, né? Que fosse leve, e ela fez peças em prata e em ouro. Em 2012, nós continuamos no FAD. A artista premiada, nesse caso, foi a Liana Patiches. A Liana ela é de Londres. E ela apresentou uma coleção fantástica que ela tem uma técnica especial que ela funde o esmalte nas correntes de prata. Né? Corrente que ela trança, que ela trabalha, e o esmalte está em movimento. Geralmente o esmalte é um material estático e duro. No caso dela, ela faz com que isso tenha um movimento. Desculpa. Por que está mudando sozinho? Por primeira vez, a Miriam veio nos presentear com essa maravilhosa seleção que ela trouxe, chamada Matéria, Arte e Mão, Joia e Arte Brasileira. E a Miriam trouxe uma seleção de, se não me engano, 19 artistas, que é uma quantidade enorme de artistas brasileiros, e foi a primeira vez que teve uma participação realmente significativa em relação a números de joalheiros brasileiros em Barcelona. Então, ela trouxe o trabalho de Alice Floriano. Alice, ela hoje em dia tem uma galeria, né? E ela inaugurou em 2015, em Porto Alegre, mas a gente está falando aqui de 2012, ou seja, são 3 anos antes dela abrir a galeria, né? Ela já estava relacionada com a joalheria artística, e nesse caso ela apresentou uma coleção chamada Caleidoscópio Huxley Lingam, que é uma coleção em prata e acrílico. E desde 2018 ela tem também uma sede em São Paulo e ela representa artistas internacionais. Antes de continuar, eu gostaria de falar um pouquinho da Miriam, porque ela foi a curadora, né? Então, a Miriam, ela foi graduada em arquitetura em São Paulo. Ela foi a professora convidada na Universidade de Arte de Michigan, curadora em exibições na Casa Museu, como todos sabem, mas eu adoro falar da Miriam porque fez tantas coisas boas que é fantástico falar dela. Ela foi a primeira curadora que trouxe um coletivo brasileiro para a joia, representando 19 artistas. O tema da exposição foi uma expressão através da matéria vegetal, animal e mineral, e a linguagem trasladado, posso dizer trasladado? Das mãos dos brasileiros, era para ensinador, para ser ensinador, para mostrar um elemento divino sobre o corpo humano. Ela propôs um conceito que desvincularia a joalheria colonialista e para encontrar uma identidade brasileira. Então, achei isso fantástico, essa proposta da Miriam, em 2012, para trazer para a joia. Continuando com os artistas, a Ana Lepscher, ela apresentou anéis de pedra preciosa e ouro, que é uma coisa muito brasileira, né? As pedras, a utilização das pedras.
o André Lasmar, ele, desde 1994, ele participou em exposições em feiras brasileiras e europeias, e ele foi o ganhador do melhor projeto de joalheria de salão de arte de Pernambuco em 1990. Andrea Sassilotto, ela apresentou joias com ouro, 18 quilates. Ela foi formada pelo FAAP, em São Paulo. E ela começou joalheria para se expressar com o objetivo de potencialidade, para dar uma potencialização na expressão artística dela. Desenvolveu coleções com temas diferenciados e transformando metais em arte portátil. Faz mais de 20 anos que ela cria joalheria, produzindo tanto para o universo adulto quanto infantil. E, recentemente, ela se dedica a criar objetos e metais em madeiras coletadas de forma sustentável. Então, a Andrea, aqui, a Áurea, desculpa, ela apresentou uma coisa muito metálica, né, principalmente com ouro, mas que agora ela está se desenvolvendo também com a madeira. Bettina Terepins, ela apresentou um colar de ouro e papel reciclado. E a Dorine Botana, ela apresentou um colar com pigmentos de Madagascar e ouro, da coleção Floresta, e foi uma das pioneiras no design de joias do Brasil. Sua atividade começou em 1990, e ela participou em exposições internacionais, coletivas e individuais nas cidades de Paris, Nova York, Estocolmo, Zurique e Frankfurt. Em 2011, ela criou um grupo chamado Collect, e ela, com esse grupo, o que ela faz é a promoção de joalheiros brasileiros a nível internacional. Gabi Derrold, ela apresentou um anel de prata e lycra soldada e estampada. Germana Artuso, um anel de mármore, granito, vidro, cerâmica e gemas. Ela foi formada nas artes plásticas pela escola Guinard e arte-terapia em Pomar, no Rio de Janeiro. E a principal inspiração dela foi a natureza. A Isabela Nishioka apresentou agora não posso ver se é um anel ou é um objeto. Miriam, me ajuda. Anel. Anel de ouro e prata. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi minha Anel aluna, essa menina. Mariana Neumann também apresentou um anel. A Miriam, nesse caso, apresentou um colar de madeira e ouro. Miriam Corokovas. E a Miriam Papalardo, colares tubulares com cuentos de cristal. Isso em português como seria? Miçangas. Miçangas. Miçangas de cristal, contas. Contas de cristal. Sim, obrigado. A Miriam Papalhardo, eu vi que ela está super ativa em exposições a nível mundial e ela formou parte, entre outras coisas, para destacar, na segunda Bienal Latino-Americana de Joalheria Contemporânea de 2018. Nina Lima, que depois a gente vai ver que ela voltou várias vezes para a joia. Ela, nesse caso, ela apresentou uma coleção chamada Uber, e que mais para frente eu vou falar sobre ela. Renata Meirelles, ela apresentou um colar de tafetã com alambre, eu não sei o que seria alambre tecido. Arame tecido. Arame tecido, exato. Arame tecido cortado com laser. Renata, você está aqui.
Fantástico. Vou falar um pouquinho sobre você agora. Ela apresenta as peças com muita delicadeza, que é a marca registrada da artista, combinando técnicas artesanais, industriais e digitais, abrangendo o tear, o crochê, o corte a laser e a impressão 3D. Além das joias, a artista faz painéis têxteis, cenários, objetos de design e instalações artísticas. Ela recebeu o prêmio do Museu da Casa Brasileira, do IDEA Brasil e do A Casa Museu do Objeto Brasileiro. Expôs as suas obras em museus ao redor do mundo e participou em bienais de joalheria e design, tais como a Bienal Ibero-Americana de Design e WTA, Bienal Internacional de Arte Têxtil Contemporânea em Montevidéu. É atualmente curadora na exposição Tramais, um objeto textil, um recorte do textil do brasileiro em Madrid. Espero que eu não tenha errado nada, Renata. A Rosana Camargo, ela apresentou nessa ocasião os brincos tubos, que são de prata. Rubens Matuk, ele apresentou um broche de fibra de folha de cambão em Bucarana, Jacarandá e Buriti. O Rubens é um artista de muitas vertentes, que vão da escultura, à gravura, à pintura, à ilustração e à poesia. Formado em arquitetura pela FAU, USP, em 1977, ele trabalha principalmente com a pintura, escultura e gravura. No seu acervo, possui cerca de 6.000 obras, é um artista que já tem uma trajetória muito importante, 350 cadernos de artista e também livros facsimilares. Realizou mais de 40 exposições individuais e 60 exposições coletivas no Brasil e no exterior. Rubens é um fantástico artista. Sandra Manin Frias, dessa vez em joia, ela apresentou um colar de prata e com pele de peixe tambaqui. A produção artesanal foi uma proposta que ela incluía beleza e funcionalidade e também a delicadeza da pele de peixe. Thais Costa apresentou um colar chamado Música 2. Ela é bióloga, pesquisadora na área de imunologia molecular, e depois ela se mudou para a joalheria. Ela mostrou um novo caminho para entender o mundo, o ser humano e a ela mesma, identificando o trabalho com movimento, leveza e simplicidade de gesto. E, por último, dessa edição de Joia 2012, Zete Lundin, com a coleção Tulipa, que foram peças em prata, algumas peças banhadas em ouro e outras polidas com a técnica de fundição. Formado pela Escola Oficial de Artes de São Paulo, ela é joalheira e esmaltadora há mais de 25 anos. Sim, ela não nesse caso, mas geralmente ela também utiliza pedras preciosas e ela combina o estilo brasileiro com o estilo escandinavo nas criações dela. Aqui vocês podem ver a apresentação que a Miriam trouxe em Joia 2012, uma fantástica seleção de 19 artistas. Em Joia 2013, a artista premiada foi a Florence Croisier. Ela trabalha com titânio.
e ela apresentou esse colar, que é quase como um vestido enorme, feito inteiro de titânio, com uma textura e com grafismo muito forte, mas ao mesmo tempo super leve. A Miriam trouxe uma seleção de 6 artistas, chamada Corpo, e foi uma exposição influenciada por um dos materiais mais importantes utilizados na joalheria no Brasil, que é a madeira. Então, o debate continua sendo a cultura brasileira e a identidade da joalheria brasileira e os problemas meioambientais, políticos e o valor dos recursos naturais. Nesse caso, a Alice Floriano, ela apresentou uma coleção chamada Dentro, feita de madeira artificial, esmalte e fio de seda. A Marina Shekitkov apresentou um anel de prata com a intervenção de uma folha de madeira efímera. A Miri apresentou uma coleção chamada Broche Lascas, madeira trabalhada com buril, ouro e folha de ouro, que, Miriam, para falar a verdade, eu amo essa coleção e eu gostaria de ter um broche dessa coleção, se for possível. Tá? Pra já. A Nina Lima apresentou uma coleção chamada Ninho de Pássaro. Nesse caso, essa peça chama Broche Ninho de Pássaro Carvão. Broche Ninho de Pássaro. E os materiais são carvão, prata e pena de pássaro. A Renata Meirelles apresentou uma coleção com madeira e também textil, verdade, Renata? Se você quiser tirar o microfone e falar um pouquinho sobre nesse ano foi só a madeira com o cobre. Foram essa série de broches. Isso. Foi uma saída do têxtil para explorar. Foi através do Giro Kamata, que foi o que me impulsionou a fazer essas peças. Fantástico, fantástico. Muito obrigado, Renata. O Rubens Matuk apresentou broches de madeira e latão, peças fabulosas também. Sandra Manin Frias, o colar de madeira e prata. E o Ceso Soares, que apresentou uma coleção de madeira e diferentes metais. Nessa ocasião, eu comprei um broche do Ceso, que vocês podem ver aqui. Ele me explicou que o broche era uma combinação entre a força e a delicadeza. Ele forçava a madeira até ela quase romper. Quando ela quase rompia, ele parava de forçar a cunha dentro do broche. Então, isso eu achei fantástico. Os limites do material, né? É o que ele explorou nessa coleção que ele apresentou em joia. Aí vocês podem ver o Seizo com as peças expostas na edição de 2013. Seizo com colar, com os anéis e um broche. Trabalho fantástico. Em 2014, nós mudamos de localização e nós fomos para o Arte Santa Mônica.
No Arte Santa Mônica, a gente teve a possibilidade de ter um maior número de artistas e de público, no final, porque ele estava na Ramblas e ele atraía um maior número de público. Nessa ocasião, Joia, a artista premiada foi Yannick Moore, francesa, que trabalha prata trançada. Miriam, novamente, trouxe uma fantástica seleção de quatro artistas, que ela titulou Matéria, Mente e Mão, Cor. Então, era a utilização da cor interpretada por diferentes artistas, que nesse caso, um deles era a Alice Nakagawa Matuki. A Alice apresentou uma coleção de broches, que eu lembro perfeitamente, porque isso daí é mais recente, algumas coisas eu lembro, outras não, mas eu lembro perfeitamente da coleção da Alice, porque me chamou muito a atenção, porque quando a Miriam me mandou, eu falei, Miriam, a peça não está acabada. Ela falou, Paulo, mas acredita em mim, vai ser boa. E eu acreditei em Miriam, e ela trouxe uma coleção de broches super bonita. Filha do Rubens. Ela é filha do Rubens. Sim, e da Roselina Nakagawa, curadora também. Além disso, ela veio com uma coleção da Maria de Carvalho Rodrigues, também muito bonita, sobre, se não me engano, Miriam, isso daí é papel e madeira, né? Papel, coco de piaçava e prata. Fantástico. E o meu nome é Maíra Rodrigues. Maíra? Então eu escrevi errado. Desculpa, Maíra. Tudo bem. A Miriam e o Seizo também voltaram. E ambos vieram com uma forma de expressar a cor absolutamente única. Porque no Brasil, nós podemos expressar a cor de uma maneira muito especial. Muito mais do que na Europa, por dizer assim, né? Quem sabe os asiáticos também expressam de uma maneira muito especial as cores. Mas os sul-americanos, os brasileiros, eles têm uma sensibilidade para combinar as cores única. Então, isso eu acho que foi uma ideia fantástica da Miriam, para ela trazer essa combinação de cores e essa composição feitas pelas cores, né, para a joia, que foi, para mim, na minha opinião, uma das apresentações dos brasileiros mais bonitas que a Miriam trouxe. Que você pode ver um broche da Miriam e um anel do Seizo. O Seizo também trouxe uma coleção maravilhosa. Joia, como vocês podem ver, teve uma expansão de artistas e esse ano foi um ano super produtivo no sentido criativo. O que eles apresentaram era de muita qualidade e foi realmente uma mudança muito positiva sair do FAD e ir para o Arte Santa Mônica. A Miriam, com a apresentação dos artistas. Maíra, de novo eu escrevi errado teu nome. Desculpa. Mas aqui vocês podem ver as peças apresentadas, os colares da Miriam, os broches da Alice e os colares e anéis da Maíra. Joia 2015, o artista premiado foi Gigi Mariani. Ele é italiano, ele trabalha o ouro, a prata e o nielo. E ele é um grande maestro da joalheria contemporânea. E ele foi o artista que teve a maior pontuação por parte dos jurados. E a gente também se apresentou no Arte Santa Mônica. Dessa vez a Miriam não veio,
A gente sentiu muito a falta dela. Paulo, mamãe tinha morrido quando eu voltei da 2014 para o Brasil, a minha mãe faleceu e aí me escondi uns aninhos, sabe? Fiquei muito triste. Já está na hora de voltar, né? Eu vou. Esse ano eu ia voltar, né? Mas não deu, porque tanta coisa aconteceu, mas ano que vem estamos aí. Ótimo. A Nina Lima veio com uma coleção fantástica. Vou falar um pouquinho sobre ela. Nina Lima, ela é de São Paulo. Ela se graduou em arquitetura e ela compaginou os estudos de arquitetura junto com os estudos de joalheria. Ela se graduou em joalheria e pedras preciosas na Universidade de Minas Gerais. E esse foi o primeiro ano da Nina Lima como artista individual em joia. Ela já tinha vindo com a Miriam, mas essa foi a primeira vez que ela veio como artista individual. As peças são feitas de goma. Agora vocês vão me ajudar de novo. Goma é... Borracha. Borracha, exato. Goma e algodão. Borracha e algodão. É látex também, pode ser. Látex, sim. E essa série chamava Índio Urbano e foi um reflexo do questionamento da situação dos indígenas no Brasil. A coleção foi um manifesto silencioso, cheio de cor e guerreiro. Os colares foram apresentados de maneira que vocês vão ver agora. Foram apresentados de maneira vertical e horizontal. E joia, esse ano, no ano de 2015, eu quis fazer uma seleção um pouco mais dura, para dizer assim. Eu queria realmente que só o que fosse excelente se apresentasse na edição. Porque eu tive a sensação que 2014 tinha muita coisa boa, mas também tinha muita coisa também que estava no meio do caminho. Então, em 2015, eu fiz uma enxugada no evento, porque, para mim, uma das forças de joia é a qualidade do que se apresenta no evento. Então, não me importa se, em vez de eu ter 80 artistas, eu ter 50, mas que esses 50 sejam excelentes. Porque aí, os outros que não conseguiram entrar vão se esforçar mais para vir o próximo ano, né? E foi isso que eu fiz em 2015. Então, eu fiz uma enxugada e uma seleção dura, mas que, ao mesmo tempo, foi muito produtiva e foi diretamente apreciada pelo público e pelos próprios artistas que estavam expondo. Nesse ano, nós começamos a colaborar com várias revistas de moda. Nesse caso, a revista foi Arte e Joia. Então, a gente utilizou as peças da Nina. A gente pediu as peças da Nina antes do evento, 3 ou 4 meses antes do evento. Ela mandou as peças e elas puderam ser fotografadas e saírem em revistas, para Joia não ser somente uma plataforma de comunicação nos dias da feira, mas ser uma plataforma de comunicação anterior à feira, e que isso tivesse uma repercussão internacional e que as imagens fossem feitas em casa, né? Pela nossa equipe, por nossos fotógrafos, por pessoas que são profissionais e que fazem com que as imagens que representam joias sejam muito bem trabalhadas. Joia 2017. 2017. Pulou. Muito certo. 2017. Bom. Nina Lima. Vamos lá. Nina Lima. A gente continuou, ela continuou vindo para o evento, foi a segunda participação dela.
E eu vou falar sobre outras coisas sobre a Nina. Ela ganhou diferentes prêmios e ela expôs em diferentes espaços, como o Museu da Casa Brasileira ou a Bienal Internacional de Design, na Slusser Gallery, em Michigan, nos Estados Unidos. Ela também participou da exposição Nuda Vita, que ela esteve em Munique e aqui em Barcelona. E ela está à frente do estúdio Escambo, que é um ateliê de artista e também um espaço para exposições, encontros e debates sobre joalheria contemporânea. Esse foi o segundo ano consecutivo sobre a Nina, e ela trouxe uma coleção chamada Refugees, de látex e goma, borracha. A inspiração dela foram os planetas, os seres humanos, as suas relações, a degradação e o que nós poderíamos fazer sobre isso. É um pouco uma reflexão sobre os seres humanos. Ela geralmente desenvolve peças com uma atitude que posicione a relação entre nós e o mundo em que vivemos. O próximo colega Nina, que vocês podem ver. A edição de 2017. E a apresentação da Nina. Então, ela continuou utilizando os mesmos materiais, mas as formas finais da Nina mudaram muito de um ano para o outro, como vocês puderam ver. Primeiro, ela veio com uma coisa, com uma coleção muito forte e geométrica e quase dura, para vir com uma coleção muito mais orgânica e fluida, da segunda vez, utilizando os mesmos materiais. 2018, Joia muda de espaço de novo, a gente foi para o Museu do Design e também foi uma evolução muito importante para a gente, porque o Museu do Design é o lugar ideal para a gente celebrar o evento. Ele não está tão cêntrico como era o Arte Santa Mônica, mas ele também faz essa seleção natural de público interessado em vir ao evento. Então, no Arte Santa Mônica, a gente recebia mais ou menos 3.000 pessoas. No Hub, no Museu do Design, a gente estava recebendo ao redor de 6.000 pessoas. Era o dobro, mas, ao mesmo tempo, era um público muito interessado no que a gente estava apresentando. Então, foi a primeira vez a Ana Calbucci, e eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Ana Calbucci, ela se formou em Arquitetura e Design pela FAO, USP, e ela entrou na joalheria com um ponto de vista, um ponto de encontro entre o design, a espacialidade, o espaço e a transformação dos materiais. Ela mudou a escala de criação, de criar grandes projetos, a criar projetos que são abrigados por ele. A coleção In Natura, ela foi feita em prata oxidada e pigmentação, e ela se inspirou em formas dos antigos amuletos. Explorou o sentido mágico e fantástico dos ornamentos, né? E os tesouros arqueológicos contemporâneos, como se fossem tesouros arqueológicos contemporâneos. A aura preciosa das peças se vê reforçada pelo uso do pão de ouro e da pigmentação de prata. Então, vocês podem ver aqui
os anéis da Ana. E também nessa edição tivemos outra participação brasileira, que foi pela Cibele Bion, que ela foi uma aluna da Escola Massana de Joalheria aqui de Barcelona. A Cibele, ela veio representando a escola e ela trouxe a coleção chamada El Jardín de los Recuerdos, o Jardim das Lembranças. O trabalho é uma reflexão sobre o tempo. Segundo a ciência, o tempo não existe, é simplesmente uma abstração do ser humano. Então, a matéria-prima que ela utilizou são folhas e outros elementos vegetais combinados com metal, nesse caso a prata. Ela criou 2 materiais diferentes, folhas tratadas com glicerina moldáveis e, por outro lado, capas sobrepostas de folhas que criam um tecido compacto de diversos cores. Desculpa. Aqui vocês podem ver a joia no Design Hub, que é um espaço bem maior do que o Santa Mônica, e que nessa edição participaram mais de 300 artistas. Foi em 2018. A Cibele Bion com a Bryna Pomp. Bryna, ela é curadora do LUT, que é um evento que seleciona 40 artistas uma vez ao ano, e ele é celebrado no Mad Museum de Nova York. São artistas internacionais de joalheria contemporânea. Eles vão e vendem diretamente as peças para colecionistas em Nova York. E, para acabar, 2020, como a gente vai de tempo? Está mais ou menos bem, né? 2020, para acabar, nós tivemos que mudar o formato esse ano, pelas circunstâncias atuais, que todo mundo já sabe. Então, em vez de ser formato feira, com uma quantidade de público que hoje em dia não se pode fazer, nós fizemos uma exposição e, além disso, uma forte comunicação online e vocês vão ver agora o que a gente fez mais, que eu vou mostrar, mais interessante mostrando. A ganhadora do ano passado, que esse ano está sendo a imagem de joia, foi a Lili Canello-Poulon. Ana Calbucci repete ano com a gente, e ela traz uma coleção com pedras preciosas, e que agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Segundo ela está fascinada como joalheira está presente na vida dos seres, como a joalheria está presente na vida dos seres humanos, desde a sua origem, e essa ancestralidade sagrada no ato de se adornar se repete e vibra no trabalho dela. Ou seja, como eu estou utilizando os broches, essa origem de se adornar, né, que eu estou fazendo aqui com o seu trabalho. Ela sempre está conectada com a natureza e com o nosso passado. Então, a coleção dela se chama Here and Now. Foi criada durante os dias mais duros do confinamento e é uma representação de um exercício de autoexploração da artista. Os nomes de cada peça representam um estado de ânimo e um momento chave no processo de meditação e criação dessa coleção. As peças foram feitas de turmalinas, magnetos e argila polimérica. Então, esses broches que eu estou utilizando são de argila polimérica.
que são os marrons que vocês podem ver na foto, junto com os brancos que estão aqui comigo. Vocês podem ver o formato dessa edição. Joia foi uma exposição de vitrinas fechadas, onde as pessoas puderam ver durante 2 meses e meio a exposição. E em cada vitrine a gente tinha um código QR, onde explicava o conceito da coleção em 3 línguas diferentes, os materiais, as dimensões, também em 3 línguas diferentes, e se essa peça estava à venda ou se ela já fazia parte de uma galeria. As peças expostas nas vitrines de Ana Calbucci. E para promover e comunicar o evento, assim como a gente tinha feito com os colares da Nina Lima, nós fizemos com os anéis da Ana Calbucci, nesse editorial que vai sair em uma revista que eu ainda não posso falar o nome, porque é surpresa, mas espero que daqui a umas semanas a gente já possa promover. E para terminar, eu gostaria de mostrar o vídeo que vocês podem ver. Ah, não deixa. Deixa eu ver aqui. Estou clicando aqui em cima. Ó. E se eu for no YouTube? Ele está no YouTube? Se você conseguir no YouTube, a gente abre. Sim. Ele está no YouTube. Acho que congelou. Tem como você compartilhar ou não? Eu acho que você tem que fechar. Fecha essa tela, por favor, da apresentação. Ah, sim. Sim. E agora abre o seu... Abre a tela do YouTube, por favor. Ah, ótimo, certinho. Partir. Pronto. Então, Agora você pode aumentar a tela. Sim. Isso, agora dá o play. Sai daqui. Certinho. Perfeito. E com isso, eu termino a apresentação dizendo que a gente cria um conteúdo, né, tanto visual como os vídeos, como gráfico, como as fotos, para promover e comunicar essas peças a nível internacional, além de a feira
os canais de social media e tudo isso, para que realmente Joia seja uma plataforma que chegue ao máximo de público abrangente e que possa ter também uma lembrança, né? Porque no final o que fica desse evento são os vídeos e as fotos, né? E a experiência de ter participado disso, fisicamente ou não, mas isso é uma consequência e é um material que é memória disso que aconteceu durante esse ano, dos artistas que se apresentaram e por que se apresentaram e como foram trabalhados e apresentados para o grande público. Muito bacana. Obrigado, Paulo. É uma historiografia aí, né, que você permitiu aí, nós temos acesso aí desde 2008, não foi? Nossa, muitos anos aí, e uma evolução concreta, né, do trabalho da joalheria contemporânea brasileira, e inclusive a gente tem inúmeros aqui comentários, né, a respeito, agradecendo e aproveitando muito esse show de talentos. E aí aqui é o Ateliê Mourão, Paulo, com uma pergunta. Gostaria que você falasse um pouco de como a joalheria brasileira é vista pelos galeristas e colecionadores internacionais e o que você acha que mudou na joalheria brasileira desde o começo da Royat. Também saber como está o consumo da joalheria contemporânea na Europa, uma análise sua, e um pouco de como os joalheiros brasileiros devem proceder, quais falhas para aplicarem as seletivas internacionais. O microfone, por favor. Desligado. Obrigado. Tá bom, Paulo? Conseguiu ouvir? Consegui. Olha, essa pergunta é para fazer uma palestra inteira, né? Vai por partes. Vamos por partes. A joalheria brasileira, o que você encontra dessa evolução, né? Você acompanhando tantos anos, essa evolução da joalheria contemporânea brasileira, do início até agora, assim. Olha, para falar a verdade, Marcelo, eu acho que desde o começo a joalheria contemporânea brasileira já tinha um nível e já foi apresentada na Europa com um nível alto e com não somente técnico, mas conceitual. Então, é lógico que existe uma evolução, mas eu acho que desde o começo ela já foi apresentada de uma maneira de um bom nível. Então, dizer que o que a Miriam trouxe em 2012 e o que eu vejo hoje é totalmente diferente, não é verdade, desde o meu ponto de vista. Eu acho que desde o que ela trouxe em 2012, isso já tinha um nível, sabe? Que é absolutamente atemporal. Porque se uma peça é boa em 2012, ela é boa para sempre, né? Então, ela é uma coisa que não... Então, evolução, eu acho que é mais bem de uma maneira individual, né? E não global. Como eu vejo a joalheria de uma maneira global, eu acho que desde o que veio, desde o começo de Joia, já tinha um nível. Isso por uma parte. A segunda pergunta eu já não lembro qual era. Era a questão do consumo, Paulo. Como é que está essa questão do consumo da joalheria contemporânea na Europa, né? As peças de joia foram todas apresentadas a galerias do mundo inteiro, para elas fazerem uma seleção e, se elas estiverem interessadas, os galeristas poderiam ter as peças depois que se acabaram a exposição, nesse caso. Né? Um trabalho que a gente fez, que a gente nunca tinha feito, foi a primeira vez, porque geralmente esse trabalho quem faz é o próprio artista. Quando ele vem para a feira, ele apresenta as peças para os colecionistas, ou para as galerias, ou para os museus, e ele diretamente comercializa as peças com essas pessoas. Como esse ano não foi possível isso, nós fizemos esse trabalho. Das 250 peças que foram apresentadas em joia de maneira individual, porque as escolas, a gente, infelizmente, não pode mostrar essas peças, porque eles não são profissionais, eles não podem vender essas peças, né?
através da feira, por exemplo, porque eles vão faturar e tal. Mais de 150 peças foram escolhidas para galerias. Ou seja, quase todos os artistas de joia posicionaram as suas peças em galerias. Olha isso. Bacana, hein? Isso quer dizer que uns 60% ou 70%, quem sabe não chega a 70%, mas mais de 50% das peças expostas em joia foram escolhidas por galerias que agora vão fazer parte de museus, de coleções permanentes, Então, foi um serviço, realmente, que a gente ofereceu aos artistas pela situação atual, mas que a gente vai continuar oferecendo para os próximos anos. Isso que eu ia perguntar. Isso teve uma... Por causa de um evento, começou esse processo e teve deu boas ideias, né? Deu bons frutos, né, Paulo? Sim, sim. Como funcionou e como todas as galerias que a gente apresentou não vêm em joia. É impossível que a gente receba 250 galerias em joia. Entendeu? A gente recebe 50 galerias, 60 galerias em joia, mas não 250. Sim. Então, essas outras que não podem vir, podem também selecionar essas peças apresentadas e a gente pode mandar depois do evento para lá. Sim. Isso a gente vai ter que organizar de uma maneira melhor quando isso volte a ser presencial. Né? Então, ou que contate diretamente com o artista de joia e que o artista de joia continue esse procedimento, né, de comercialização das peças, né, mas que a gente faça essa apresentação. Não? Então, essa primeira apresentação é importante para os galeristas, porque joia é uma feira comissariada, com jurados, e que tem um nível artístico alto. Então, quando os galeristas olham para as peças selecionadas de joia, eles já olham com outros olhos. Sim. E é uma coisa que eles já acreditam que foi feita uma repescagem, né, uma seleção, que a partir disso eles não estão perdendo tempo. Tudo que eles estão olhando tem qualidade e tem um interesse na hora de ser mostrado para os colecionistas ou para os museus. Essa seria uma das... Desculpa, pode falar, Paulo. A terceira pergunta eu já não lembro também. Qual é que era? Também, deixa eu dar uma olhada aqui. E também sobre as principais falhas. E principais falhas, ou não sei se são falhas, mas talvez melhorias que você acha que o artista brasileiro poderia implementar no seu trabalho para facilitar, talvez, essa chegada já no próprio posicionamento na Joial. Né? É impossível falar isso de uma maneira global, porque cada artista é um mundo. Sim. Então, cada artista desenvolve e tem um nível de desenvolvimento artístico totalmente diferente. Infelizmente, isso daí é impossível ter algum tipo de resposta, porque cada artista é um mundo à parte. Posso falar qual é a pergunta? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? É só, assim, porque tem muita gente, assim, que nunca mandou peça para nenhuma seletiva. Na verdade, o que eu queria perguntar para você, que acho que é muita gente que não sabe, não tem o conhecimento, de algumas... por exemplo, você falou que a pessoa te mandou uma peça pronta 4 meses antes da Royá, né? Por exemplo, isso é uma coisa que é muito importante, o tempo, as datas, eu acho, assim, mesma coisa do regulamento, eu queria só que você desse um briefingzinho, porque tem muita gente que nunca participou, eu acho que seria bacana, assim, para falar um pouco se tem muita falha, se existe isso com as peças dos brasileiros, dos artistas brasileiros, ou como se preparar para uma seletiva, por exemplo, da Royá, sabe? Não com a temática, que isso cada ano é um ano, mas assim com tempo, né? Que não é uma coisa em 2 meses que a pessoa faz. Eu só queria que você desse só uma pessoa que pensasse ano que vem querer participar de uma seletiva internacional, alguns pontos que ele precisaria, assim, meio focar. É isso que, de repente, um conselho, alguma coisa assim. Premissas básicas, né, Lívia? Talvez. Olha só,
Joia funciona porque é uma plataforma que a gente trabalha o ano inteiro. Assim como o artista trabalha o ano inteiro, a gente também está trabalhando o ano inteiro. Nós fazemos a comunicação do evento em fevereiro e damos até dia 30 de abril para os artistas apresentarem a coleção e o que eles querem trazer para o evento. Dia 30 de abril acaba as inscrições. Em 15 dias, a gente fala quem são os selecionados. Então, dia 15 de maio, todo mundo já sabe se foi selecionado ou se não. Geralmente, cada ano, isso se repete. Durante 12 anos, a gente não mudou muita coisa. Geralmente, foram sempre essas datas. Quando essas 5 peças que foram apresentadas em Joia, dia 15 de maio, foram escolhidas, essas vão ser parte da comunicação de Joia a partir desse momento. A gente pede essas peças, eles enviam, a gente vai começar a comunicar através de redes sociais, através de vídeos, através de fotos, através de diferentes coisas, esse artista. Esse artista, quando apresentou essas peças em abril, ele já começou a trabalhar muitos meses antes um conceito e uma técnica para fazer parte de Joia. Quando ele se apresentou em abril, ele já tinha claríssimo o que é joia, que tipo de joalheria ele deveria apresentar. A gente não tem joalheria comercial, a gente não tem alta joalheria, a gente não promove esse tipo de setor. A gente promove simplesmente joalheria artística. O que é joalheria artística? Né? Joalheria artística é a combinação entre um conceito que é geralmente muito pessoal do próprio criador, junto com uma técnica, com uma experimentação de materiais, com né? Digamos assim, nós somos os precursores, os avant-gardes, os que experimentam mais, os que arriscam mais, os que apresentam uma coisa diferenciada em relação ao que é alta joalheria e a joalheria comercial. Então, ou a joalheria fashion ou a artesania. Né? Se bem que joalheria artística está vinculada com a artesania, mas tem esse elemento conceitual incrustado para se transformar em joalheria contemporânea ou joalheria artística. Né? A partir daí, a gente vai continuar esse processo com os artistas. De maio até Joia, muitos artistas apresentaram um material que muitas vezes a gente faz um pouco de coaching, dizendo como eles poderiam melhorar até o dia do evento. Então, alguns não precisam, alguns já têm uma coleção que é fantástica e que a gente simplesmente se comunica por temas de comunicação e de apresentação dessas peças e tal. Mas outros que diríamos assim, que a gente vê potencial, geralmente tem um trabalho de coaching depois. Por quê? Porque no final, Joia é uma unidade feita de vários satélites. E se um sai, não é um satélite, não é uma coisa redonda, né? Aqui é importante que todos tenham o melhor nível possível na hora de se apresentar no evento final, né? Que nesse caso agora foi a exposição, mas nos casos anteriores era a feira. Então, tem um trabalho anterior e depois um trabalho junto com a gente de coaching para assessorar minimamente um pouco a apresentação dessas peças, desses artistas. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Lívia. Muito, muito. Obrigada. Super obrigada. E muito bom de ver você aqui com a gente, depois de tanto tempo. Eu que agradeço. Paulo, tem algumas perguntas aqui sobre os critérios, né, da curadoria da seleção. A Vianney Mendes perguntando, uma outra pessoa perguntando sobre a peça tem que ser inédita, né, para participar.
qual o custo, em média, para participar do evento? Pergunta Virgínia Moraes. Todas essas perguntas vão ser respondidas não agora, porque a gente não sabe ainda realmente como vai ser o formato da edição 2021. Sim. Até fevereiro, eu infelizmente não vou poder dizer quais são os critérios, qual o preço, nada, porque a gente não sabe se vai repetir o formato desse ano ou se a gente já vai para o museu. Agora a gente está em contato com o museu está disposto a fazer uma feira o ano que vem, então tudo indica que o próximo ano a gente vai voltar ao formato normal da feira, mas até fevereiro a gente não tem essa certeza. Então, em fevereiro a gente já vai ter os preços e os critérios e o tema e tudo. Infelizmente, agora eu não posso responder essas perguntas, porque eu não sei, infelizmente. Claro, perfeito. Ô, Paulo, uma curiosidade, isso que nós, né, esse evento que nós vivemos aí, que nos atacou o mundo inteiro, né, desse ano de 2020, como é que isso afeta o planejamento, exatamente, o planejamento de alguém que tem tanta permanência e tanto sucesso no evento tão importante como esse que foi criado, né? Assim, como é que foi esse seu processo, né, vivendo a questão do impacto, né, da pandemia, e como é que está sendo isso para frente, né? É um dia de cada vez, tentar apaziguar e acalmar os artistas, dar um acalento. Gente, olha, né, como é que você pessoalmente geriu isso em você? Primeiro, a gente continuou com o mesmo formato até março. Desculpa, até abril. Tá. Em abril, a gente viu que não era possível continuar com esse formato e a gente mudou o formato e mudamos as prestações, por dizer assim, né? O que a gente oferecia para cada artista. Quando a gente mudou o formato, dobrou o número de artistas que quiseram participar, porque viram a possibilidade de uma plataforma que eles não tinham que estar fisicamente e que eles poderiam promocionar e comunicar o trabalho deles de uma maneira não física. Então, eu acho que foi positivo dentro do que cabe, dentro das nossas possibilidades e dentro do que a gente pôde fazer com os recursos que a gente tem. Porque participar em Joia não é participar em Collect em Londres. Lá você tem um stand por 15 mil euros. Participar em Joia é uma coisa absolutamente econômica e uma coisa possível, entendeu? Eu fiz parte de Collect, eu trouxe uma seleção de joalheiros para Collect e é fantástico estar em Collect, mas é um investimento enorme, né? É um investimento muito grande. Então, dentro dos recursos que a gente teve, eu acho que foi uma edição especial, mas que a gente pôde tirar o máximo proveito da situação atual. O ano que vem, espero que seja o mesmo formato, mas com os mesmos serviços que a gente deu esse ano, porque eles funcionaram. Então, a gente vai continuar fazendo essa promoção para esses artistas e dando essa prestação de serviços que uma feira normal muitas vezes não oferece, né? Mas que dessa maneira a gente se diferencia também e cria uma plataforma que dá essa possibilidade para o artista expor e, além disso, não garantir, mas quase garantir a peça dele em uma galeria, ou em um museu, ou em outro lugar. Eu achei muito importante. Eu acho que as pessoas também gostaram muito dessa ideia, Paulo, que talvez essa coisa que você falou da mentoria, né? Esse que é um serviço, talvez, que vocês começaram de uns tempos para cá, observar que isso seria importante, né? Não só para o desenvolvimento da própria feira, mas sendo também um contraponto importante para uma experiência transformadora para o próprio artista depois da participação dele na feira, né? Você pode pontuar mais quais são, de repente, esses pontos que você mais identifica, que vocês conseguem identificar como sendo de maior importância, que vocês se
se conectam com essas pessoas, com os artistas? Seria na parte de comunicação? Seria na parte de falar sobre a narrativa da coleção? Né? Quais seriam? Marcelo, cada artista tem uma maneira de se expressar. Então, Sim. E eles têm que fazer tudo no final. Tem que fazer a foto, eles têm que desenvolver o conceito, eles têm que fazer a parte técnica, eles têm que... Entendeu? Então, nem todos eles são capazes de desenvolver dessa maneira. Então, aonde a gente vê que eles estão tendo dificuldade para fazer uma foto em fundo branco, para expressar a maneira de que eles estão criando, porque de vez em quando eles me mandam uma linha, né? Então, em uma linha é muito difícil você entender realmente o que eles estão querendo dizer, né? A gente dá esse conselho, né? Nunca impondo, Sim. simplesmente sugerindo, né? Sugerindo que nesse ponto eles poderiam desenvolver um pouco melhor, porque o público final precisa de informação, precisa de uma foto bonita, precisa de uma peça bem acabada, precisa de um broche que ele possa colocar e não destrua a jaqueta dele. Precisa desse detalhe que muitas vezes o artista tem a visão global, mas que, né, são tantas coisas que eles têm que fazer ao mesmo tempo para se apresentar num evento, para se apresentar né, que pode escapar, é normal, é absolutamente normal. Então, a gente está aqui para estar ali olhando esses detalhes e perfilando, né, essa apresentação para que ele seja apresentado da melhor maneira, por dizer assim, né? Sim. Tanto que ele apresente como ele se apresente. Sim, perfeito. Eu acho que nós temos... Eu tenho mais uma perguntinha, Paulo, para você, enquanto as pessoas estão comentando aqui, a respeito do consumo, né? O consumo da joalheria contemporânea. Você que está aí fora há tantos anos, está com a experiência da joia há tanto tempo, você percebe um crescimento, um maior consumo ou uma formação de um público mais significativo em torno da joalheria contemporânea, que tem essa questão do conceito, que traz a questão do conceito no seu fazer e na sua criação? Olha, Marcelo, eu acho que tem muito mais consumo do que quando eu comecei em 2008. Perfeito. Eu acho que tem muito mais artista fazendo isso, tem muito mais interesse em criar e também tem muito mais interesse em consumir. É um mercado que se retroalimenta, muitos artistas também consomem isso. Perfeito. E o vínculo com outras disciplinas, como a arte, a moda e tudo isso aí, une e faz com que públicos de outras disciplinas ou de outros interesses, como design ou arte, conheçam a joalheria contemporânea. Então, o consumo, sem dúvida, aumentou. Uhum. Porque se a criação aumentou e se foram apresentadas as 250 peças, 150 foram selecionadas, é porque existe um consumo, existe um interesse. Sim. Então, porque senão nenhuma galeria selecionaria as peças, entendeu? Então, existe um interesse, existe consumo. No Brasil, quem sabe, é mais desconhecido do que na Europa. Então, quem sabe é um mercado fantástico para se abrir e melhorar. Mas na Europa existe um mercado, e nos Estados Unidos também, um mercado importantíssimo de consumo de joalheria contemporânea. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Paulo, olha, nós temos muitos comentários aqui, inúmeros, de agradecimento pela sua participação e a sua brilhante perspectiva aí, né, de continuidade né, depois a gente vai passar aqui para você o chat e tudo. E a Miriam Korokovas querendo agradecer também, portanto, sempre estar atenta ao país e ao país em que nasceu, a Miriam está colocando aqui, né? Né, Miriam?
E a Ana Calbucci também, quando mudou o formato, eu pude participar, porque não conseguiria ir pessoalmente esse ano. Ou seja, teve os contra, mas também muito prós, né, Ana? Então, aí reforçando o que você está falando, Paulo, né? Que tirar do limão uma bela limonada e fazer uma bela caipirinha, né? Exato. Então, enfim, todo mundo agradecendo, te dando os parabéns pela luta, né? Porque fazer um evento com tanta sequência, né, Paulo, e se transformando, mudando de localidade, querendo unir mais pessoas, traduzir essa discussão da joalheria contemporânea, que muitas vezes, né, é alguma coisa inatingível, e esse programa que eu achei muito interessante, que você falou da comunicação prévia, né, que esse planejamento, né, que você fez, por exemplo, com as peças da Ana, que você fez esse shooting aí maravilhoso, né, e isso impressiona, porque coloca, eu acho que a joia, previamente do evento, num patamar né, muito importante, até para o momento físico, né, ou para o momento online, né, ou seja, as pessoas já vão acendendo as luzinhas, né, então, muito, muito bacana, muito bacana. Enfim. É muito interessante o que você falou agora. A expectativa criada no evento, eu acho que é super importante. Então, criar essa expectativa e esse desejo de participar e de querer ter essa experiência, que é única e muito especial, né? Faz com que todo mundo venha com essa energia já para o evento. É verdade. Né? E venha com essa energia positiva de querer conhecer, de querer falar, de querer... Então, realmente é um encontro muito especial. Esse ano foi muito estranho, porque a gente fez toda a parte dura, né? E não teve a recompensa, no sentido de que a gente não viu ninguém. Né? A gente não se encontrou com ninguém, a gente não né? Eu, a Maria e o Patrick, a gente estava aqui, tipo... Já foi. Acabou, né? Mas a gente só fez a parte, né? Computador, ligação, tal. Não teve a parte realmente humana, né? Que é se encontrar com esses artistas e ter essa energia que dá um motor para a gente continuar trabalhando para o próximo ano, né? Então... Você falou sobre isso, né, Paulo? Eu acho que a questão de quando os artistas se encontram também, né? E se conhecem e trocam, né? E veem que não estão sozinhos, né? Tudo que eu sinto, ele também sente, né? Então, né? Se abraçam e tal. Então, é muito interessante essa oportunidade que o evento promove. Parabéns, muito bacana. Eu acho que foi maravilhoso, tá, Paulo? Só tenho a agradecer. Nós já estamos chegando aqui a 17h28, 1h e quase... Posso falar um pouquinho? Cris Barban, por favor. Paulo, eu adorei. Se não apareceu aqui na tela para mim, aqui. Primeiro, eu queria super agradecer por esse conhecer, né, a história do Brasil dentro do Joiá. Eu não sabia os artistas que tinham participado junto com a Miriam e sem a Miriam também, e eu achei muito interessante e adorei ver esse caminhar. Estou super feliz de ter você aqui com a gente. Me conta um pouco o que você está achando do Brasil Dealer Week. Cris, eu tenho que te dizer que eu não vi nada. Eu estava super ocupado, eu não pude ver nada, mas eu estou seguindo tudo pelo Instagram, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, estou vendo as palestras, mas eu não pude assistir, eu não pude seguir ainda, mas tudo isso daí fica gravado, né, Cris? Espero, tudo né? gravado. A gente tem uma revista para alimentar o evento durante os outros dias do ano, que chama BJW. A gente fez a primeira edição em setembro para comemorar 1 ano de evento, e a gente vai lançar ela em formato trimestral. Então, agora, no final de janeiro, a gente vai ter um review do Dealer Week da 2ª edição, e aonde todas as palestras vão poder ser revisitadas. Então, não se preocupa que eu vou te mandar o link e você vai conseguir assistir.
Eu queria agradecer também a Miriam. No primeiro dia que a gente fez o ritual de abertura, eu descrevi a Miriam como o fertilizante do Brasil, né? Ela aduba, ela é um adubo, ela vai potencializando essa história e é muito bom ver isso. É o que ela faz no Brasil Diller Week e o que ela vem fazendo com você desde 2008. Então, é um presente a gente ter Corokovas por perto, né? Totalmente. Paulo, agora a pergunta que não quer calar. Me conta um pouco desse investigar o joalheiro que você irá convidar para participar do Joiá 2021, por favor. Então, foi difícil, viu, Cris? Selecionar. Eu imagino, se eu estivesse nessa posição, eu ia achar muito difícil também. Foi difícil selecionar. Eu olhei um por um, eu olhei a trajetória artística, claro, o que eles fizeram, o que eles apresentaram para o Brasil, e eu fiquei entre 2 artistas, mas aí eu decidi por uma, que chama Roxane Casale. Maravilhosa! Ela está aqui? Rosana? Roxane Casale. Yo creo que no. Me quedé muda, no esperaba esto. Bueno, no sé qué decir, muchas gracias. Roxana, Gracias, felicidades. Paula, no puedo creer. Felicidades, tienes un trabajo maravilloso, Roxana. No, bueno, Muchísimas felicidades. muchísimas gracias, Paula, estoy re emocionada. Es más, no había reparado hasta que vi la publicación que existía esta posibilidad. No, increíble. Muchísimas gracias, Paulo. Pues, bienvenida a Joia Barcelona 2021. Muchísimas gracias. Rosana, parabéns! E, Paulo, acho que é difícil até verbalizar o tamanho da minha gratidão pelo seu apoio e generosidade em fazer esse presente para um dos joalheiros participantes do Brasil Diller Week. Real, infinitamente obrigada pela sua generosidade. Rosana, eu espero estar no Joia Barcelona 2021 junto com você, viu? Miriam, vamos movimentar. Paulo, espero poder estar fisicamente, mas super conectada agora por aqui e super obrigada mesmo. Maravilhoso, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Foi fantástico estar aqui com vocês. Fantástico. Muito obrigado. Muchas gracias, Paulo. Bueno, muchas gracias a todos los que han trabajado tan fuerte por esto, porque, bueno, eso es lo lindo. Bueno, nada, no puedo hablar mucho. Felicidades, Roxana. Muchas gracias, Paulo. No te escuchamos. Marcelo? Marcelo? Pronto. Estoy acá. Roxana, muchos saludos y congratulaciones. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Barcelona te espera. Allí iré. Sí. Allí iré. Ojalá, sí. Ojalá que podamos ir y estar allí pronto, en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Aguardo você aqui no Brasil, Roxana, tá? Aí, seguro que também. Aqui, ó, me encantaría. Residentes aqui, tá bom? Bem-vinda. Miriam, viendo esa maravilla que tenés de fondo, no se puede. Aqui mesmo. Art in Residence. Jorge Manilla, muchas gracias. No te desmuteaste. Aproveita. Muchísimas gracias. Gracias. Roxy, felicidades. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ya sabes. Gusto. Feliz. Qué bueno. Crisi, gracias. Graças você, Rosana, por ter acreditado no Diller Week e por também ter apoiado. Acho que é importante a gente falar que no meio dessa pandemia, né, esse movimento da América Latina com o apoio do Jorge e da Miriam
E foi muito legal, porque a gente não divulgou, né, Paulo? Até em fechar as inscrições e a gente divulgar a curadoria, de que a gente ia ter essas surpresas como o Paulo e Joiá Barcelona. Super obrigada, Paulo. Rosana, parabéns, seu trabalho real é incrível. E é isso. Acho que... Miriam, você quer falar mais alguma coisa? Marcelo, Jorge, vocês participantes? Eu sim, quer dizer, eu estou com muita saudade de ir com toda a tripa, mas o que me achou interessante, Paulo, é que eu fiquei feliz que essas pessoas que expuseram, elas estão desabrochando cada vez mais. Agora, o que eu acredito que as pessoas jovens, eu já falei, já é a 4ª geração que está surgindo. Carol Gomes. Eu vou falar todas elas, é complicado, mas eu coloquei muitas no A Casa Museu agora, para expor também, né? E eu faço aquela mistura de pessoas que já possuem trabalho super sedimentado, mas se eu colocar sempre essas pessoas com trabalho sedimentado, o que será das outras? Porque existem as escolas, né? Inclusive, vou te contar, agora que o Paulo mostrou, eu vi 7 pessoas que estudaram comigo na oficina escola, que eu fundei em 80. Que mais? No IED, e a Maíra também, a Maíra foi no IED, e outra foi no Santa Marcelina. Quer dizer, a gente ensina para os jovens crescem, brotam, se casam, dão filhos, e temos que recolher toda essa filharada. Por quê? Só fica entre um eixo só, São Paulo, Rio, Minas e Sul? Não. Temos que ir para o Nordeste, conhecer Pernambuco, há vários lá no Nordeste, e também no Centro-Oeste, que está surgindo muita gente. O Brasil é grande, a América Latina é enorme. Então, os gritos vêm aflorando, sabe? Nós vemos ouvindo esses gritos, essas matérias, essas artes, isso que fica bem juntinho do nosso corpo, que nós andamos pelas ruas e todos enxergam, né? E todos apreciam. Nós temos que então, motivar essa juventude a também dar oportunidade. Então, o Royá deu essa oportunidade. Brasil Theater Week deu essa oportunidade. E eu prego também no museu essa oportunidade. Converso muito com a Renata Melão a respeito desse assunto, né? Todos unidos, tá? Nós juntos, e o foco é Brasil. Nós somos formados por indígenas, escravos negros, escravos brancos, que foram meus pais, e eu acho que todo esse bolo, toda essa origem, toda essa informação cultural é bem sedimentada, está muito sedimentada na nossa joia atual. Imaginou daqui para frente, então. Paulo, eu só agradeço, né? Jorge, só agradeço. Cris, só agradeço. E o nosso intermediário aqui, que sabe falar tão bem, fazer boas colocações. Grata também, Marcelo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Miriam. Obrigado, Miriam. Muito bem, Paulo, maravilhoso. Vamos te deixar aí. E olha só, foi fantástico essa oportunidade. E amanhã tem mais, né? Amanhã o Brasil Jewelry Week continua também com um país vizinho aí de você, Portugal, nos espera, né? Nós vamos ter amanhã às 16h30, hora do Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos ter a Cristina Felipe falando sobre o seu livro Joalheria Contemporânea em Portugal. Imperdível essa fala da grande Cristina Felipe, pesquisadora, professora, criadora da PIN, né? E uma das criadoras da PIN. Então, vai estar conosco amanhã, né? Continuando esse ciclo de conversas e reflexões aqui. Paulo, um prazer, muito obrigado, parabéns e vida longa! Vida longa, Royá! Felicidades pelo evento, muito sucesso e muito obrigado pelo convite. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã.
Amanhã. Obrigado. Obrigado. Todo mundo. Tchau, Paulo. Tchau, Marcelo. Tchau, amor. Tchau, querida. Tchau, Tchau, tchau. Ana. Tchau, Miriam, querida. Tchau, nos falamos depois. Beijo. Falamos. Beijo. Tchau. Tchau. Beijos.